Sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais uma aula aqui do Hackeando o Marketing. Nosso encontro toda terça-feira aqui no canal do CT Segurança para aquela super aula de marketing de vendas. Aquela aula que você já conhece o estilo, super mão na massa, você aprende hoje, aplica hoje mesmo, não fica nem para amanhã. E hoje a gente vem com mais um conteúdo muito relevante para você que tem o desafio de crescer o seu próprio negócio, você que é empreendedor, ou você que é intraempreendedor e quer fazer a diferença na empresa que você trabalha, quer dar um boost na sua carreira, nas suas competências como bom profissional, então você está no lugar certo. Já vai chegando aqui, já deixa o seu like aqui nessa aula, já se inscreva no canal do CT Segurança, caso você ainda não seja um inscrito, e também, já pega essa dica aqui, já pega esse link da comunidade da Monuve, que é patrocinador desse programa, onde a gente vai distribuir o resumo dessa aula lá para vocês na comunidade, tá bom? Então, é só acessar monuve.com de câmeras, não é com, /Telegram. E lá dentro desse grupo você vai ter acesso ao resumo desse material super quentinho, super legal que eu tô aqui trazendo para vocês hoje. E qual será que é o tema da nossa live de hoje? Deixa eu tirar meu óculos aqui. Qual que é o tema da nossa aula de hoje? Hoje você vai aprender como negociar sem dar descontos. Eu tenho certeza que você detesta dar descontos, né? Tenho certeza que você entende que dar desconto não necessariamente é a melhor forma de negociar, é a melhor forma de fazer a sua venda, tá bom? Por quê? Bem, dentre vários motivos, o principal, eu diria, que desconto tem impacto direto na lucratividade do negócio, tem impacto direto na margem. Quando você dá desconto, você está consumindo a sua margem. E deixa eu te contar uma coisa, não é porque você deu desconto que é garantia de uma venda ganha-ganha, que é garantia de venda, do fechamento da venda, inclusive. Ou você pode até conseguir fechar a venda, mas ainda assim não ter um cliente feliz, mesmo você tendo dado desconto. E o contrário também acontece. É possível ter uma venda ganha-ganha, é possível deixar o cliente muito satisfeito sem necessariamente dar desconto, mesmo que ele tenha pedido. Olha que legal. Então, fica comigo aqui até o final, que hoje não é uma aula muito extensa, não é uma aula difícil, é uma aula muito simples. Basta que você acompanhe ela até o fim, que eu tenho certeza que alguma coisa de legal você vai tirar aqui e vai impactar a sua forma de negociar. Legal? Então, vamos nessa. Primeiro eu quero te perguntar, qual que você acha que é a diferença entre vender e negociar? Eu estou muito curiosa para saber o que vocês acham disso. Como essa aula está sendo gravada, não vamos ter interação no chat ao vivo, mas eu adoraria que vocês comentassem nos comentários, antes de chegar até o final. Qual que você acha que é a diferença entre vender e negociar? Não é tão óbvio, né? Vender e negociar. Será que a negociação faz parte da venda ou a venda faz parte da negociação? O que você acha? Bem, a negociação faz parte da venda. Aliás, pode fazer parte da venda. É possível você vender sem negociar. Se eu vou lá, te peço uma proposta, ou uma venda mais transacional mesmo, eu vou lá numa loja de roupas e pergunto o preço. Quanto custa essa calça? E fala, olha, essa calça custa R$300. Tudo bem. Posso pagar com cartão? Pode. Fui lá, paguei com cartão, levei a calça embora. Você concorda que houve uma venda, mas houve negociação? Não. Mas o que seria negociar?
que é negociar, hein? Eu tô que nem o Neymar aí na foto. Ó. O que é negociar? Você já parou para pensar? É difícil pra caramba definir as coisas, né? Então, eu tenho certeza que se você fizer alguma pesquisa na internet, você vai encontrar explicações longas sobre o que é negociar, o processo de encantamento do cliente, de benefícios versus custo. Então, tem, assim, você vai encontrar explicações bastante completas e complexas sobre o que é negociar. Comigo aqui o negócio é muito mais simples, tá bom? Você nunca mais vai confundir. Negociar é trocar. Gente, você só tem uma negociação quando envolve troca. Se não tem troca, não tem negociação, tá certo? E o que a gente troca numa negociação, na opinião de vocês? Acertou. Quem falou? Nós trocamos variáveis de negociação. Tenho certeza que todo mundo falou isso. Variáveis de negociação, não é mesmo? Então, só há negociação quando há uma troca. Se não há uma troca, não há negociação, tá certo? Deixa eu trazer para você um caso de uma venda em que não há uma negociação, não há uma troca, e por isso a venda não é uma venda ganha-ganha. É uma venda perde-perde. Pior tipo possível. Quer ver? Pega essa historinha aqui, ó. Imagine você que. Vou voltar ao mesmo exemplo da calça jeans, tá bom? Então, imagine você que foi nessa loja para perguntar o preço da calça jeans. E o vendedor falou, ó, custa R$ 300. Aí eu falo assim, R$ 300? Não, é mais do que eu queria gastar. Você me dá 20% de desconto? Aí o vendedor fala, dou sim. Na hora, o que você pensa num cenário como esse? Pô, por que eu não pedi 30? Por que eu não pedi 50? Foi muito fácil. Eu pedi 20% de desconto e ganhei, tá certo? Então, ainda assim, não fiquei feliz, né? Eu fiquei com sentimentos que eu poderia conseguir mais desconto. Então, eu falo, mas pensando bem, mesmo com 20% vai ficar pesado para mim, então acho que não vou conseguir levar, não. Talvez se você conseguisse 30% de desconto, né? Daí eu ficaria melhor para mim. Aí o vendedor fala, não, tudo bem, eu consigo 30%. Aí, o que você pensa? De novo, caramba, ainda não me dei bem, tá muito fácil, vou pedir mais, né? E assim segue sucessivamente. O cliente pedindo cada vez mais desconto e o vendedor entregando tudo que ele tem, se desdobrando para atender a necessidade do cliente. E ainda assim o cliente ou não fecha a venda ou fecha a venda infeliz. Suponhamos que eu conseguisse até 50% de desconto nessa história hipotética que eu estou trazendo para vocês. Isso poderia representar toda a margem do vendedor e ainda assim eu poderia estar infeliz, porque eu fiquei com a sensação de que foi fácil demais. Então, o que faltou numa negociação como essa? Uma típica negociação perde-perde, né, gente? O vendedor deu tudo. E ainda assim o cliente ficou com o sentimento de que poderia ter feito uma melhor negociação. Os dois saíram perdendo. Horrível, né? Então, o que poderia ter acontecido que evitaria esse sentimento? Poderia ter acontecido uma negociação. Poderia ter acontecido a troca de variáveis de negociação. Vamos ver como ficaria então. Vendedor, quanto custa essa calça? R$ 300. Ah, legal, mas tá um pouco fora do que eu pretendia gastar hoje. Você consegue 20% de desconto? Olha, se você levar junto com a calça
uma blusinha dessas daqui da promoção, que custa R$10, e pagar no débito, eu consigo para vocês 20% de desconto. Não. Putz, eu só tenho cartão de crédito. Não consigo pagar no débito. Mas tá bom. Então, os R$300 você parcela em quantas vezes? Os R$300 pro valor à vista, mas eu consigo parcelar em 2 vezes se você preencher o cadastro da loja. Tudo bem, preencho. Então, pumba, fechar. Vocês perceberam a diferença? O que aconteceu aqui? Todas as vezes que eu pedi alguma coisa para o vendedor, ele continuou me cedendo, mas ele sempre pediu algo em troca. Em troca do desconto, você compra alguma coisa a mais e paga no débito. Em troca do parcelamento, você faz um cadastro na loja, que pode ser uma coisa, assim, quase que insignificante para quem está comprando, mas pode ser uma coisa muito importante para o vendedor. Pode ser também uma coisa muito significante para o próprio vendedor. Mas o que ele fez? Quando ele pede sempre alguma coisa em troca, ele ativa na nossa mente que tem um custo pedir, que é o contrário do cenário anterior. Quando a gente sempre pede alguma coisa e ninguém pede nada em troca, nosso cérebro entende que não existe custo em pedir, então é muito natural que nós continuemos pedindo. Fala sério, pessoal, quem nunca viveu uma experiência de negociação como essa? Eu já vivi na Monuve. Então, na Monuve, a gente faz o armazenamento em nuvem das imagens das câmeras e pode colocar inteligência artificial e algumas funcionalidades de software para o pessoal poder consumir isso mais fácil. Então, é muito comum, um caso real que eu estou lembrando aqui. Legal, então eu tenho um projeto para muitas câmeras, para 300 câmeras. Você consegue que eu me liberar um embedável para colocar algumas dessas câmeras no meu site? Não, a gente consegue. Você consegue gerar um código QR para compartilhar a câmera? A gente consegue. Mas precisa dessa melhoria no software. Vocês conseguem fazer essa melhoria? Conseguimos. Mas eu quero ver. Vai lá, desenvolve, entrega. E aí, quando a gente vê, a gente está 1, 2, 3 meses entregando coisa para o cliente e não temos o fechamento. Não temos o cliente aqui. Ou mesmo quando ele continua sempre pedindo e com sentimento de que poderia pedir mais, de que ainda não está plenamente atendido. Então, olha que péssima experiência para o cliente, que péssima experiência para nós. Então, temos sempre que lembrar que para que tenha uma negociação ganha-ganha, tem que haver troca. Se não está havendo troca, não tem negociação ganha-ganha. Legal? Show de bola. Então, o que a gente troca são, não é o rosto, que nem o do pai ou do bebê aí, são as variáveis de negociação. Legal? Bem, como que a gente pode listar as variáveis de negociação que eu posso oferecer para o meu cliente? Para eu oferecer alguma coisa para qualquer cliente, eu tenho que entender das necessidades dele. Quais são as necessidades desse cliente, né? Além do óbvio. Então, além de querer armazenar as imagens em nuvem, além de querer ativar um vídeo analítico, quais são as necessidades desse cliente? Então, eu tenho um modelo muito legal, que são as 4 dimensões de necessidade, tá? 2 delas são essas daí. Necessidades explícitas e as necessidades explícitas. O que são as necessidades explícitas? É muito, muito fácil de saber, né? Essa é bem óbvia, digamos, né? As necessidades explícitas são aquelas que o cliente fala abertamente. Aquelas que estão claras. Você sabe, o cliente sabe, são fáceis de obter. Mesmo que o cliente não tenha falado proativamente, se você perguntar, você consegue as necessidades explícitas, tá certo? Então, uma forma de você saber as necessidades do cliente é você perguntando para ele. E o que ele responder, então, vai se enquadrar nessa dimensão de necessidades explícitas. Agora, existem também as necessidades implícitas. Quais são as necessidades implícitas? Por exemplo, necessidade implícita
Aliás, o que é? São aquelas que o cliente não fala, óbvio, né? São bem mais difíceis da gente descobrir. Enquanto que na explícita, se eu pergunto, ele me fala, aqui ele não vai falar. E por que é que o cliente não fala sobre as necessidades implícitas? Por uma série de motivos. Pode ser algo pessoal constrangedor, pode colocar ele numa posição que ele entenda como desfavorável na negociação. Ele acha que se ele falar aquilo, você vai ter mais poder sobre ele na negociação, então ele guarda aquela informação. Pode ser algo politicamente incorreto. Enfim, pode ser uma série de motivos pelos quais o cliente não fala essas necessidades, mas elas existem, tá? Não é porque ele não fala que elas não existam. E, na verdade, muitas vezes as necessidades implícitas são mais importantes do que as explícitas. Então, para descobrir as necessidades implícitas, como que a gente faz? Tá certo? Então, você tem que conseguir, além de, é claro, ler nas entrelinhas, capturar informações para além do que ele fala, pelo gestual, pelo comportamento, pelas atitudes, por informações de pesquisa de mercado, pela sua própria experiência com clientes similares, tá certo? Então, normalmente, a pessoa que tem um pouco mais de bagagem, um pouco mais de repertório, que já viveu situações similares, tem mais facilidade de mapear as necessidades implícitas, tá joia? E quais são as outras duas dimensões? Eu tenho também as necessidades organizacionais ou as necessidades pessoais. Quais são as necessidades organizacionais? Bem, são aquelas da empresa, então são necessidades financeiras. Então, eu tenho um determinado budget, eu tenho que atender esse orçamento, né? Então, eu tenho uma meta de vendas, eu tenho uma meta de custos que eu tenho que atender. Então, são necessidades financeiras. Podem ser necessidades de desempenho da empresa, de crescimento, necessidades de imagem da empresa. Então, a empresa tem que ter imagem de estar na vanguarda da tecnologia. A gente vive muito em empresas que sequer têm projetos, digamos, de aplicar vídeo analítico em nuvem, mas que procuram uma nuvem para estabelecer uma parceria para estar preparado para atender uma demanda de mercado, caso ela apareça, porque poderia ser uma mancha ao posicionamento, à imagem da empresa, não ter o que há de mais moderno em tecnologia, certo? Então, é uma necessidade organizacional. As necessidades organizacionais também, normalmente, são um pouco mais fáceis de se obter do que as da outra dimensão, que são as necessidades pessoais. Porque também, normalmente, são informações públicas, em muitos casos, ou informações que o executivo, o empreendedor, não tem muito por que segurar, esconder essa informação, tá certo? Agora, necessidades pessoais. Quais são as necessidades pessoais? São aquelas que impactam diretamente o indivíduo. O indivíduo pode ser tanto no âmbito profissional, mas também pode ser no âmbito pessoal. As pessoas têm necessidade de poder, de realização, de reconhecimento, de segurança, de aceitação, tá certo? Então, temos que também estar atentos como que a gente pode, então, dentro da negociação, trazer para a mesa coisas que podem impactar as necessidades pessoais. Então, como que o meu produto, o meu serviço, o meu projeto vai ajudar esse potencial cliente, esse cliente, com a sua necessidade de poder? Olha, então, a gente fechando o negócio, a gente pode escrever um business case, escrever um case de sucesso e citar o seu nome e colocar na nossa assessoria de imprensa para divulgar esse case, esse projeto como um case de sucesso. Opa! Eu tenho necessidade pessoal de poder, eu vou gostar de ter meu nome divulgado aí no mercado. Beleza? Olha que variável de negociação. Legal. Show de bola? Muito bom. Então, 90% das negociações são baseadas nessas necessidades explícitas e organizacionais. Porém,
em também, praticamente, maioria, assim, 90% é uma ordem de grandeza, né? Então, diria que em 90% das vezes, o fechamento da negociação, o sucesso da negociação está muito mais relacionado com essas outras necessidades, com aquilo que ele não fala e com aquilo que toca a pessoa de forma mais pessoal. Legal? Mas é legal sempre estar atento a essas 4 dimensões. Show de bola. Então, estou fazendo aqui a minha lição de casa, estou me preparando para uma negociação, estou me preparando para trabalhar com um cliente específico, ou com um nicho de mercado específico, e estou listando quais são as necessidades nas 4 dimensões: explícitas, implícitas, organizacionais e pessoais. E a partir dessas necessidades, você vai conseguir fazer o seu mapa, a sua lista de variáveis de negociação, tá certo? Então, as variáveis de negociação vão ser de 2 tipos, porque lembra, negociar é trocar. Se eu vou trocar, eu vou pegar algo e eu vou entregar algo. Então, você tem que pensar, quais são as variáveis que eu posso entregar, que eu posso oferecer, e quais são as variáveis que eu posso pegar, que eu posso pedir. Legal? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês abrirem a mente nesse sentido. Então, quais são as variáveis que eu posso pedir? Eu posso pedir, por exemplo, fidelidade de contrato. Então, legal, eu vou ceder isso, vou te dar isso que você está pedindo, mas em troca eu quero que o nosso contrato, se você não possa cancelar a qualquer hora, você tem uma garantia de que você vai ficar comigo 12 meses, de que você vai ficar comigo 24 meses, por exemplo, tá certo? Pagamento antecipado. Então, legal. Então, eu vou te dar isso que você está pedindo, mas você já vai pagar um ano inteiro. É uma forma de fazer também, tá? Fechamento imediato. Então, legal, vou te dar isso, mas a gente fecha agora. Já fecha, sai daqui com o negócio fechado. Redução de escopo. Então, eu consigo te dar isso, mas para isso, ao invés de eu armazenar 90 dias na nuvem, eu vou armazenar 60 dias, ao invés de eu ter detecção de presença de humanos em todas as câmeras, eu vou ter apenas nessas que são as mais importantes, então você ajusta o escopo à realidade do cliente, sem prejuízo, claro, ao projeto, né? Indicações é uma ótima variável que você pode pedir. Então, legal, vou te dar isso que você está me pedindo, mas em troca, eu vou precisar que você me indique outros quatro clientes com perfil como o seu para eu conversar. Você pode pedir isso tranquilamente, legal? São apenas essas variáveis que a gente pode pedir? Não, você pode e deve ter uma lista muito maior, tá? Você pode listar 10, 20, 30 variáveis que você pode pedir. E é muito importante, quanto mais você se preparar, melhor você vai se sair na hora da negociação, tá certo? Porque o problema não é você dizer não ao desconto do cliente. O problema é você estar despreparado, tá certo? Então, tenho certeza que você, muitas vezes, mesmo sem querer, acabou cedendo o desconto com medo de perder a venda e porque você não tinha uma boa desculpa, né? Para falar o português, claro. Você não tinha uma boa desculpa do porquê não dar desconto. Então, agora, você não vai ter uma boa desculpa, você vai ter um planejamento em que você vai ter clareza de quais são as variáveis que você pode pedir em troca e o que você pode entregar que não seja o desconto, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Dei alguns exemplos daquelas que você pode pedir. Vamos pensar um pouquinho agora naquelas que você pode oferecer. Então, você pode oferecer um prazo mais curto. Então, se você vai fazer um projeto que tem um prazo de implantação X, você pode entregar esse projeto mais rápido. Muitas vezes isso pode ser mega relevante para o cliente. Ampliação de escopo, então é o contrário da redução de escopo. Olha, então, eu posso te oferecer, então me pediu desconto. Eu não vou te dar o desconto, mas eu posso te oferecer, em troca do fechamento imediato, por exemplo, que ao invés de armazenar 60, eu armazeno 90 dias das suas câmeras. Tá certo? Eu posso te oferecer você ativar 10 alarmes inteligentes, detecção de presença de pessoas
nas suas câmeras. Tudo bem? Então, é algo que você pode pedir, você pode oferecer, ampliação de escopo. Cancelamento gratuito, então é o contrário da fidelidade. Então, olha, eu consigo tirar essa restrição contratual aqui, de você ficar com a gente 1 ano e você pode cancelar mês que vem, se você quiser. Então, você tirar a pressão, né, da fidelidade tranquilo para cancelar a hora que ele quiser, pode ser uma boa variável. Também vale as indicações. Você também pode oferecer indicações. Então, você está vendendo para algum mercado, você tem networking, por que não você usar isso também como uma variável de negociação? Legal, né? Show de bola. Então, variáveis de negociação que você pode pedir e variáveis de negociação que você pode oferecer. Faça uma planilha, lista tudo. Às vezes pode ser, como por exemplo, indicações. É uma variável que você pode tanto pedir quanto oferecer. Muitas têm a dubiedade, né? Tem essa ambiguidade que você pode tanto pedir quanto oferecer. Então, quando você está trabalhando na lista do pedir, já vai te ajudar também com a lista do oferecer. Legal? Muito bom. Depois que você fizer essa lista das variáveis que você pode pedir e oferecer, você vai olhar aqui para as variáveis que você pode oferecer dentro dessa matriz aí, 2x2, tá certo? Em que você tem aqui, em um eixo, nesse eixo vertical, qual é o valor para o cliente. Então, essa variável que eu estou oferecendo, quanto vale para o meu cliente? O quanto que ele valoriza isso? O quanto é importante para ele isso? Quanto mais na parte inferior aqui, menor é o valor, ficou meio confuso a frase, né? Quanto mais, menor. Então, quanto mais alto aqui, mais valor, quanto mais baixo aqui, menos vale para o cliente. Já no outro eixo, deixa eu puxar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Aqui. Já no outro eixo, você vai mapear o custo para você. Então, a mesma variável, você vai falar, variável mudança de escopo, vale para o cliente muito e me custa médio. Então, essa variável vai ficar mais ou menos por aqui, ó, vale muito e tá certo? Então, a ideia é que você, dentro da sua lista de variáveis de negociação, você possa dizer se, pelo menos em 2 dimensões, tá certo? Se vale muito ou pouco e se é alto ou baixo, tá certo? Então, na sua planilha você faz dessa forma. Variável posso ter prazo mais curto, alto, alto, médio, baixo, custo alto, médio, baixo. E com isso você vai conseguir colocar ela aqui dentro dessa matriz. Legal? Show de bola. Então que você fez todo esse trabalho e você tem as suas variáveis mapeadas aqui nessa matriz. Tem 4, né, quadrantes aí. Então, qual é o quadrante que você vai usar primeiro? Então, você tem uma lista ali de 10 variáveis que você pode oferecer e elas estão plotadas aí nesses quadrantes. Algumas estão no quadrante A, outras no quadrante B, outras no quadrante C e outras no D. Dentro da negociação, você caiu num cenário desse tipo. Eu preciso oferecer alguma coisa. Qual você vai usar primeiro? A, B, C ou D? Qual que você acha? Comenta aí, comenta que eu tô curiosa para saber quem é que acertou. Você vai usar primeiro o quadrante D, tá certo? Por quê? Óbvio, porque eu vou usar primeiro aquilo que vale muito para o cliente e que me custa pouco. Pode ser que seja suficiente para fechar, tá certo? Então, é essa que eu vou usar primeiro. Agora, qual que eu vou usar em segundo lugar? Vou usar normalmente a dúvida fica entre o A e o C, né? Vou usar aquilo que custa pouco para mim e vale pouco para o cliente,
Ou vou usar aquilo que custa muito para mim e vale muito para o cliente? Qual que você acha que usa primeiro? A ou C? Essa é difícil, viu, gente? Não é tão óbvia. Se você estiver em dúvida e se você errar, não tem problema, porque você já está na frente de 99% das pessoas que sequer se prepara para as negociações. Mas como você é aluno aqui do Hackeando Marketing, não perde uma semana as nossas aulas, você vai usar as variáveis do quadrante. Opa. A. Então, em segundo lugar, você vai usar as variáveis do quadrante A. Por quê? Bem, por dois motivos, tá certo? Primeiro, porque valor para o cliente, diferente do custo para você, é uma estimativa. Você sabe quanto que aquela variável custa para você. Então, você sabe que aumentar o escopo, mexer o prazo, quanto que aquilo custa de verdade para você, tá certo? Agora, você acha, você estima qual é o valor para o cliente. Não é uma medida precisa como o custo. Você pode estar errado. Você pode achar que vale pouco para o cliente, mas vale muito ou vale mais do que você pensava. Então, vale a pena trocar primeiro as variáveis que custam menos para a gente. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque você também não sabe se mesmo que você esteja certo e a variável vale pouco para o cliente, pode ser que esse pouco seja suficiente para obter o fechamento. Vamos imaginar a negociação como uma corrida, em que tem a linha de chegada. O problema é que na negociação você nunca sabe quão distante você está dessa linha de chegada, certo? Você não sabe. Pode ser que você ainda esteja muito distante, ou pode ser que ele só precisava de um empurrãozinho a mais para fechar com você. Beleza? Então, pode ser que, nossa, você vai entregar todas as variáveis que custem pouco e não vai fazer nenhuma diferença, mas pode ser que você fale assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu mando para você uma camiseta da Move e nós fechamos, beleza? Ah, tá bom, Camila, vai, beleza, fechado. Fechei. Faltava assim, ó, uma formiguinha de distância para o fechamento. Uma camiseta resolveu. Então, vale a pena, tá? Vale a pena você começar com as variáveis que custa menos para você. Primeiro, com o que vale mais, para ele custa pouco. Segundo, o que vale pouco e custa pouco. E aí sim, em terceiro, o que vale muito e custa muito. Agora, você não vai oferecer, você vai fugir, e como o Cascão foge do banho, de oferecer as variáveis do quadrante B, tá certo? Você vai fugir disso, porque são aquelas que custam muito e são pouco valorizadas pelo cliente, beleza? Vai evitar colocar essa variável. Quer ver um bom exemplo de variável que fica aí no 4, no vermelho? O desconto. O desconto custa muito para a empresa. A coisa que mais custa, como eu já disse lá no início, tem impacto direto na margem, na lucratividade da empresa. E não necessariamente vale muito para o cliente, tá certo? Porque muitas vezes ele não vai encontrar paralelo no mercado, muitas vezes, mesmo que você tenha um concorrente que briga forte por preço, você tem outras variáveis que você pode trabalhar primeiro. Então, evite usar o desconto como primeira, segunda, terceira variável e, se possível, a quarta. Não trabalhe com desconto como política. Beleza? Ficou claro isso, gente? Comentem aqui se vocês conseguiram entender essa lógica de como negociar sem dar descontos. Legal? Muito, muito bom. Agora, você já estava achando que tinha acabado, né? Não, legal, Camila, gostei, entendi. Então,
não vou dar desconto, vou oferecer uma outra variável de negociação no lugar, ou mesmo que o que ele tenha me pedido eu possa entregar facilmente, eu vou sempre pedir alguma coisa em troca, para não gerar aquele sentimento de que foi muito fácil arrancar aquilo de mim, tá certo? Show de bola. Mas não é só isso. Existe na negociação uma palavra mágica, uma palavra que torna esse jogo da negociação, esse uso das variáveis, uma coisa assim realmente muito mais elegante, uma coisa que é revolucionária, uma coisa que pede o nosso óculos, cadê? Que pede o nosso óculos like a boss. Qual que você acha que é a palavra mágica que te permite usar de forma muito mais inteligente as suas variáveis de negociação? Tá vindo alguma ideia aí na sua mente? Essa palavrinha mágica te permite testar a variável de negociação. Você já imaginou se ao invés de você sair oferecendo as variáveis para ver se você consegue o fechamento, você conseguisse testar elas antes? Então, eu não tenho certeza qual é o valor para o cliente, eu acho. Então, o que eu faço? Eu ofereço e aí tento pegar em troca o fechamento, por exemplo. Legal, mas não consegui o fechamento. Agora tem que oferecer mais alguma coisa. Agora eu tenho que oferecer mais alguma coisa. E aí, no final do dia, mesmo trocando, você está empilhando variáveis e pode ser que você empilhe todas e ainda assim não consiga um fechamento. Então, o ideal é que você não entregue a variável. O ideal é que você não troque ela de cara, mas sim que você teste a variável. Como? Qual é a palavrinha mágica aqui? É a palavra se. Se, tá certo? Se. Deixa eu colocar aqui, ó. Teste a variável. A palavrinha mágica se. Essa mesmo. If, em inglês. Se. Como que fica isso na prática? Assim, ó. Você vai falar para o seu cliente. Olha, então ele me pediu, você consegue alguma coisa? Aí você fala assim, olha, eu não tenho certeza se eu consigo. Mas, se eu conseguir, você me dá. Aí você pede o que você quer. Então vamos pensar no seguinte: ele fala assim, você consegue, na Monube, você consegue que o meu boleto seja prorrogado, ou de, ao invés de ser no dia 15, seja o vencimento no dia 25? É uma coisa simples, tá certo? Mas mesmo sendo simples, eu não vou entregar. Então, legal. Ao invés, show de bola, eu não tenho certeza se eu consigo, mas se eu conseguir, o que eu posso pedir? Você garante que você vai fazer o pagamento na data até o final do ano? Você consegue me dar um depoimento, por exemplo, de como você gosta de usar a plataforma da Monuvie? Estou tentando trazer ainda mais ideias de variáveis que vocês podem pedir, tá bom? Mas ficou claro? Então, a ideia é, se eu conseguir isso, você fecha comigo hoje, por exemplo, dentro de uma negociação de vendas. Então, você testa a variável. Se ele falar assim para você, não tem condições, nenhuma hipótese, eu vou conseguir fechar hoje. Então, você já sabe que essa variável não dá para você pedir e que você não vai entregar o que ele pediu sem você encontrar alguma coisa que você consiga pedir em troca, tá certo? Pode ser que você decida que para você não é vantajoso seguir naquela negociação, mas sem antes ter entregue tudo ao cliente. Você está testando a variável de... Muito legal, né? Então, agora, meus amigos, você já tem o superpoder, cadê? Você tem o superpoder de negociar sem dar descontos. Se você
Dá desconto já na entrada. O cliente fala assim, e essa proposta? Tem gordurinha? E você fala, tem gordurinha, consigo dar o desconto. Ou o cliente fala assim, dá para melhorar alguma coisa nessa proposta? E você fala, eu consigo dar desconto. Se o desconto for a primeira coisa que você ofereceu, você não fala mais comigo, hein? Brincadeira. Mas você está jogando fora esse conhecimento que você obteve hoje. Então, lembre de listar as suas variáveis de negociação, de oferecer primeiro as que valem mais e custam menos, que eu tenho certeza que isso vai fazer enorme diferença nas suas negociações, tá certo? E para fazer enorme diferença nas suas negociações, é só você botando em prática, tá? Assistir a aula é muito legal, deixar o comentário aqui é muito legal, dar o seu like, né? Se inscrever aqui no canal do CT, voltar toda semana para assistir o Hackeando o Marketing, tudo isso é muito legal, adoro. Mas, para fazer diferença na sua vida de verdade, é só você colocando em prática, tá bom? Você não é o que você sabe, você é o produto do que você faz. O seu sucesso depende do que você faz. Mas, Camila, eu vou errar. Erro não é oposto de sucesso, tá certo? O erro faz parte, está contido no sucesso. Que bom que você vai errar e vai aprender. Feito é melhor que perfeito. Façam, errem, aprendam, voltem, deem feedback, conversem comigo. Entra lá na comunidade da Monuve no Telegram, monuve.com/Telegram. Você vai me encontrar por lá. Será um enorme prazer tirar as suas dúvidas, esclarecer qualquer ponto que possa ter ficado um pouco mais confuso, trocar ideia contigo, posso não ter a resposta, mas a gente pode juntar duas cabeças pensam melhor do que uma. Legal? Então, vamos partir para ação. Vamos, semana que vem entrar aqui nesse vídeo e quero ver os comentários de vocês, de como que essa aula fez diferença para vocês no dia a dia. E para você não ter que ficar assistindo sempre a aula, vale a pena você entrar na nossa comunidade do Telegram, porque eu vou mandar para vocês ainda hoje o resumo dessa super aula, com todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, e tenho certeza que vai ser um material de consulta super legal para você. Show de bola? Então, vou me despedindo aqui de vocês. Nos vemos terça que vem em mais um Hackeando Marketing. Decola, galera! Fui!